Mestre Jesus, que teu amor possa nos alcançar, trazendo tudo o que necessitamos, o conforto para a alma, a calma para o nosso espírito, o remédio para a nossa matéria. Que possamos, Mestre Jesus, com mais fé, com mais vontade, aprender os seus ensinamentos e repeti-los com os nossos irmãos, com os nossos familiares e com nós mesmos. Que tenhamos mais paciência, que tenhamos mais amor, que saibamos cuidar do próximo assim como cuidamos de nós mesmos. Que a sua vontade seja feita na nossa vida, agora e sempre. Nós temos aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 23, deixai os mortos enterrar os seus mortos. Ele disse a um outro, segui-me. Ele lhe respondeu, Senhor, permiti que eu vá primeiro enterrar o meu pai. Jesus lhe respondeu, deixai os mortos enterrar seus mortos, mas quanto a vós, ide anunciar o reino de Deus. No Evangelho de Lucas, no capítulo 9, nos itens 59 a 60. O que podem significar estas palavras? Deixai os mortos enterrar os seus mortos. As considerações anteriores já nos mostraram antes de tudo que, na ocasião em que forem pronunciadas, não podiam ser uma censura àquele que considerava um dever de piedade filial enterrar o corpo de seu pai. Portanto, elas contêm um significado mais profundo, que só um conhecimento mais completo da vida espiritual pode fazer compreender. A vida espiritual é, de fato, a verdadeira vida. É a vida do espírito. Sua existência terrena é apenas transitória e passageira, espécie de morte, se a compararmos ao esplendor e à atividade da vida espiritual. O corpo é apenas uma vestimenta grosseira e passageira, que reveste temporariamente o espírito, verdadeira cadeia que o prende à gleba terrena e da qual fica feliz em se libertar. O respeito que se tem pelos mortos não se refere à matéria, mas sim à lembrança ao espírito ausente. É semelhante àquele que se tem pelos objetos que lhe pertenceram, que tocou, e os que lhe querem bem os guardam como objetos de estima. Era isso o que aquele homem não podia compreender por si mesmo. E Jesus o ensina dizendo, não vos inquieteis com o corpo, preocupai-vos antes com o espírito. Ide ensinar o reino de Deus, ide dizer aos homens que sua pátria não está na terra, e sim no céu, pois é lá que está a vida. Meus amigos, hoje nós temos um companheiro nosso de doutrina espírita, um companheiro que tem as atividades espíritas na Federação Espírita do Estado de Goiás, ali no setor marista, e está conosco, é advogado, é o nosso companheiro Gualberto Fleury, que vai trazer para nós reflexões em torno desta mensagem hoje aqui do Evangelho. Deixai os mortos enterrar seus mortos. Tudo em paz? Sou candidato a nada não, tá? Só que eu estava trabalhando. E eu até ri que a foto tá mesmo. Eu falei, bom que a gente faz jus, né? Tá atual. Gente, uma satisfação estar aqui. Alguns meses que eu não venho aqui e me perdi hoje. Estava comentando aqui com o nosso companheiro, tanto que o setor está crescendo.
E fico feliz em ver esse público todo. Nós sabemos que no pós-pandemia, nós estamos ávidos, né, de nos revermos, de voltar às atividades convencionais, isso é muito importante. Pessoal, foi escolhido um tema muito profundo, muito interessante. Geralmente a doutrina busca esses temas, né, pertinentes à morte do corpo físico, próximo dessa data, que ainda mexe com tantas pessoas, que é a data do dia 2 de novembro, de finados, e convém uma reflexão. Então a gente, querendo afrontar, né, como é que Jesus diz isso? Deixai aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. E como fez a leitura o nosso companheiro Fábio, ele convida então um jovem para segui-lo. E esse jovem alega, né, que ele não poderia ir naquele momento porque ele tinha um compromisso filial de cuidar do enterro de seu pai. Naquela época, na Judéia, as primícias, né, o que nós chamamos aqui de a parte do sepultamento, a cerimônia, durava alguns dias. E a lei dos nossos irmãos daquela época que acompanhavam isso, se entendesse, por exemplo, que aquele filho não fazia jus ou não sentiu a morte do pai, ele podia até perder a herança. E isso bastava esse julgamento. Então era muito importante, isso no dizer de Divaldo, que quando fala na palestra conta isso, se chamava aquelas mulheres que choravam, as profissionais dos velórios, e especialmente a família tinha que demonstrar muito sentimento, porque tinham as pessoas que verificavam isso. Então, além de ser uma obrigação filial de um filho enterrar o seu pai, era também uma obrigação social. E aí então a gente fica mais indignado. Como que Jesus então diz para ele, né? Deixa aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Allan Kardec seleciona algumas mensagens e coloca num capítulo do qual se enquadra esse, que é o capítulo de número 23, e chama de moral estranha. Vou pôr meu óculos aqui para facilitar a minha leitura. Licença. Então, meus colegas, nesse capítulo 23, olha só. Quem não odeia pai e mãe, um dos títulos, abandonar seu pai, sua mãe e seus filhos, um segundo título, ou subtítulo, deixai aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos, do qual nós abordaremos, e não vim trazer a paz, mas a divisão. Muitos utilizam desses trechos para dizer que Jesus está ultrapassado. Ou para dizer como é que pode Jesus pregar isso. Em outra passagem ele diz, quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Muitos se utilizam desse trecho, especialmente para dizer que ele não vem trazer a paz, mas a divisão. Como assim? A divisão da verdade, da espada. E aí o nosso irmão fez uma leitura, que é por onde nós queremos convidar a gente a abordar isso com muita intelectualidade, com muita inteligência, que só as pessoas mais aplicadas, realmente querendo entender o Evangelho, vão conseguir se sobrepor à letra, a esse entendimento rústico. Como assim? A essa letra morta. Será que Jesus se referia a um cadáver? Olha, deixa os cadáveres o cuidado de enterrar os seus cadáveres? Não. O que Jesus queria dizer ou ensinar a gente para dizer de mortos? A opinião do Gualberto aqui não tem relevância alguma. Então nós vamos falar de Emmanuel, que é o nosso professor. E Emmanuel diz assim: o mestre se refere aos mortos de espírito que ainda não se despertaram para o trabalho de conscientização espiritual. Os mortos que sepultam mortos são espíritos prisioneiros das ilusões da matéria que trazem a consciência adormecida. Quando nós sepultamos o corpo de alguém que nós amamos,
é só o corpo de alguém que nós amamos que vai estar ali. Quem nós amamos não estará ali. Alberto, mas às vezes você não tem um ente querido para não entender como funciona. Eu fui em raríssimas oportunidades ao cemitério visitar o corpo da minha filha. A maioria das poucas vezes que fui, foi por estar no cemitério, em algum velório, em algum enterro. Porque eu acho que ali é um lugar sofrível para ela estar como é para mim estar. Porque eu vou me lembrar daqueles dias, ou daquele dia, que foi extremamente difícil passar por esse período. E sei que ela também vai se constranger ao eu estar lá e convidá-la a estar. Então a gente começa a entender que Jesus se refere a mortos, como nos ensina aqui Emmanuel, aquelas pessoas que não acordaram para a única realidade imprescindível da vida, a própria vida. Eu amo uma parte que todas as vezes que alguém chega para Jesus e fala assim, mestre, ele não quer dividir a herança comigo, faz alguma coisa. Ou em outras, mestre, ele está dizendo mal de mim, ele me odeia. Em todas as circunstâncias que alguém chega para cobrar de Jesus a postura errada, indigna de alguém, ele diz assim, calma, ele vai viver. E eu entendo isso, achando muito interessante, como dizendo, olha, nós podemos fazer o que for, somos imortais. Licença, desculpa. E Emmanuel nos ensina, podemos fugir da morte quantas vezes for, da vida nunca. Podemos tirar as nossas vidas físicas várias vezes, matar o nosso espírito não nos é possível. Então a gente começa a perceber de que morte Jesus se refere. E Emmanuel ainda vem em nosso socorro. Em acordar e ajudar, Emmanuel esclarece. Jesus não recomendou ao aprendiz que deixasse os cadáveres o cuidado de enterrar os seus cadáveres, e sim conferisse aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Há, em verdade, grande diferença. Cadáver é carne sem vida, enquanto o morto é alguém que se ausenta da vida. Há gente que perambula nas sombras da morte sem morrer. Quanta gente hoje, no nosso planeta, simplesmente vive, respira. Simplesmente passa ou mata o tempo. Olha, é uma análise muito respeitosa. Não nos compete juízo de valor de quem quer fazer o que seja com a sua vida. Até porque Deus concedeu a todos nós o livre-arbítrio. Então não estamos aqui julgando, discutindo ou condenando. Mas irmãos buscando um caminho melhor, um entendimento evangélico, buscando um caminho de entendimento. E é sob esse prisma que eu coloco aos senhores que quantos dos nossos irmãos nesse momento vivem só em confusão? Quanta gente está odiando o outro só porque ele tem uma opinião política diferente? Ou uma religião diferente? Ou ele tem uma crença diferente, seja num partido, seja religiosa, seja por uma questão de opção de um gênero, de um gosto. Quantas pessoas vivem em função de fazer confusão? Quantas pessoas vivem de prejudicar outras? Quantas pessoas estão vivendo e se comprometendo com o mal? Gosto sempre de lembrar uma passagem quando digo isso, do nosso irmão Chico, que já estava há mais de 4 horas numa fila, a fila imensa, e ali a madrugada afora, atendendo as pessoas, beijando a mão, ouvindo, dando uma bênção, dando uma instrução. E chega uma senhora e pede a Chico ajuda para o seu filho, que há anos não saía de uma cama, quase que vegetava.
E ela não aguentava ver aquele sofrimento, aquele filho que não podia fazer nada. E Chico então disse para ela, mas a irmã tem outro filho. Ah, tem, Chico, mas esse é ótimo, é bonito, é forte, é saudável, vende saúde. Esse tá jóia. E Chico, naquela humildade, diz, a irmã se incomoda da gente começar fazendo uma oração para esse irmão que está precisando mais. Imagine o espanto dessa senhora de Chico dizer que aquele que ela considerava ótimo, tranquilo, não foi lá para pedir para ele, estava precisando mais do que do outro. Ela, como assim, Chico? Ah, irmã, o filho que você veio aqui pedir ajuda, ele está resgatando. Está tudo bem. Logo vai estar bem, está livre. Esse vosso filho está se comprometendo, está se endividando. Está buscando um caminho difícil. Vamos orar para que ele acorde. Olha os nossos equívocos. Olha que a gente está pensando que está vendendo saúde. Olha a gente ler no Evangelho e dizer assim, o que nós, como pais, mais queríamos aos nossos filhos? Ah, uma vida plena, farta, uma vida abastada. Quase todos os pais são unânimes e dizem, olha, eu queria que ele se formasse, tivesse uma boa profissão, queria que ele vivesse bem, que fosse feliz. Mas o que são as nossas ambições ou desejos terrenos mediante as propostas do plano espiritual? E aí aquele filho jovem parte, desencarna, da maneira que for. E a gente se frustra dizendo, tão jovem. Então me permito também lembrar aqui o que ocorreu conosco, que quando da passagem da minha filha aos 22 anos, nosso irmão aqui a conhecia, né? Colegas lá do Obreiros do Caminho, onde eu tive o privilégio de ser tantas funções lá, fui o presidente da casa, e ela e meu filho se evangelizaram lá, e ele era um dos jovens da evangelização. E aí a gente vê que já está ficando velho mesmo, né? Então eu me lembro muito que no domingo, que eu tinha uma palestra na Federação Espírita, e a minha filha desencarnou no sábado, e alguém disse para mim, Alberto, o que ela fazia? Eu falei, ela era meu braço direito na empresa, e estava faltando 6 meses para formar em Direito. E o nosso irmão Elias, que coordenava a reunião, me disse, irmão, Deus procurou ela para uma missão maior. Com certeza. E quem somos nós para dizer que qualquer coisa que nós podemos prometer ou prever ou até promover para os nossos amados é melhor que os planos de Deus? Estou aqui dizendo para vocês que é fácil, que foi fácil, ou que ainda seja, de forma alguma. Mas há uma larga diferença em imaginar que ela morreu ali com aquele corpo de 22 anos. Porque a nossa verdadeira vida não é essa. Todos nós temos um bilhete marcado. E todos nós não conhecemos essa data, esse horário, esse dia. Porque a nossa verdadeira vida não é essa. Isso aqui é um insight, isso aqui é um ensaio, isso aqui é uma missão rápida. Aquelas pessoas que porventura já foram para outro país, já se viram perdidas em outro país, começa a ter uma noção do que é a gente voltar para a espiritualidade. Um lugar completamente diferente do que você está habituado, mas com pessoas completamente normais, de um idioma que às vezes você não compreende, de um lugar que você não tem ainda uma casa, uma história, laço com ninguém. Mas como assim? A gente tem no plano espiritual, sim, nessa alusão aqui que nós estamos nos referindo, a gente só quer chamar a atenção que é um processo completamente natural, com a diferença de que lá é nossa verdadeira pátria. E morrer dói? Pergunta feita aos nossos irmãos do plano espiritual. E em muitas ocasiões a resposta sempre semelhante,
Não, vou fazer isso todas as noites, todos os dias. Ao dormir, seu corpo se desliga, seu espírito sai. Mas tem gente que sofre. Alguns até aparentam registrar isso. Tive a oportunidade de ler em Ave Cristo, naquele momento em que muitos cristãos estão sendo condenados, e Nossa Senhora, ao desencarnar, pede para ir lá acompanhá-los, auxiliá-los. E aí nos narra, os espíritos que ali acompanham e demonstram, né, o que ocorria, que muitos daqueles homens e mulheres que se debatiam, sendo devorados, destroçados por aqueles leões, por aquelas feras gigantes, que a gente olha um leão de perto e vê que a gente fica parecendo um gato perto dele, quando a gente vê um adulto, um homem perto de um gato. Leão é um ser imenso, né? Um leão adulto é dessa altura ou assim, e às vezes dá 2 metros de comprimento. A boca dele dá para engolir a cabeça de alguém. Por que a gente está dizendo isso? Porque é triste imaginar uma arena onde homens e mulheres estão sendo devorados vivos. Mas nos narra esse espírito que aquilo eram movimentos mecânicos e elétricos de um corpo, mas que os espíritos já tinham sido desligados e não sofriam. Nós não temos noção da misericórdia divina. E uma palestra que eu gosto muito, proferi semana passada, é que não existe justiça sem misericórdia. E a lei de misericórdia se sobrepõe à lei de justiça. Parece difícil de entender isso, e não é. Em uma outra oportunidade eu gostaria de desenvolver esse tema. Porque nós vamos perceber que Deus sobrepõe misericórdia à justiça. Porque a justiça é a gente resgatar aquilo que deve. Nós não damos conta de pagar essa conta. A gente precisa da misericórdia. E eu acho fantástico, eu tenho no meu escritório, na minha casa, um quadro que diz Remuneração Espiritual, de Emmanuel, uma mensagem de Emmanuel. E ele diz assim: todas as vezes que a justiça divina buscar em endereço exato aquele que lavrou sentença contra ele mesmo, para cumprimento dessa sentença, e o encontra no trabalho do bem, determina a lei maior. Qual é a lei maior do que a lei da justiça? Lei de misericórdia. Determina a lei maior que a sentença seja suspensa, temporária ou definitivamente. Olha que coisa maravilhosa. Olha a importância da gente acordar e deixar de ser esses mortos-vivos. E trabalhar no bem, trabalhar na coletividade. Ah, mas não é meu, e o que é nosso? Nada. A gente chega nesse planeta de usufrutuário. Se alguém não cuidar, der um banho, cuidar da gente de até uns 10 anos, a gente morre até de qualquer jeito. Não sabe fazer uma comida, não sabe, se perde, não tiver uma infecção. O ser humano é um dos animais, das espécies que mais necessita de cuidados. E desencarna do mesmo jeito. Se alguém não cuidar do corpo, ele fica ali. Se decompõe onde estiver. Então, nem o nosso corpo é nosso, que dirá a terra. Quanta gente briga, morre por conta de terra. Essa terra é minha. Rapaz, ela está aqui há milhões de anos. Vai ficar mais há milhões de anos. A gente passa alguns. Em vários estágios. Quem é dono de quem? Para dizer, não, mas esse corpo é meu. Na atribuição do conceito seu, você pode dispor livremente, você pode definir. Alguém aqui pode garantir assim, vou estar 1 ano vivo. Não é nosso, usufrutuários. Então a gente começa a cair a ficha e entender que são conceitos errados. Então, se nós não temos nada e ao mesmo tempo somos usufrutuários, tudo que a gente planta de bem, de bom, colheremos. O que a gente planta que não é legal, colheremos. E vamos começar a triar, a selecionar essa semente, porque a gente sabe que vai colher. Então a gente começa esse entendimento tão interessante de que
Os mortos que Jesus se refere são essas grandes comunidades de seres humanos, encarnados e desencarnados, que vêm aqui diversas vezes reencarnar nessas missões de evolução e não estão caminhando, não estão se despertando. Somos nós, sim, até pouco tempo. Qual é a diferença, queridos, irmãos queridos, de mundo de prova e expiação para mundo de regeneração? O que é que caracteriza o mundo de regeneração? A vontade, o desejo de ser melhor. Não é ainda ser melhor, mas eu já quero. Os senhores estão aqui porque ou necessitam ou desejam. E a necessidade é uma bênção, sem a qual a gente não buscaria um socorro. Se a gente não sofresse dor, a gente nunca parava para ver um problema. E se ele não nos incomodar, nós não vamos resolver. Porque ainda não somos aclarados no bem. Olha, eu tenho que fazer o bem por uma questão de obrigação, por uma questão de amor. Então, Joana de Ângeles vem nos esclarecer que o bem ou o amor se desenvolve por meio de exercício ou desaparece pela falta dele. Como assim? Percebam, analise vocês e as pessoas que vocês conhecem. Se você não for criando uma prática no bem, e aí a gente olha alguns desportistas, alguém tem como ficar com o corpo sarado sem fazer ginástica? Tem, irmão? Alguém vai dar conta de fazer acrobacia sem treinar? Alguém vai dar conta de nadar 100 metros em 1 minuto sem treinar? Alguém vai estudar ou formar em qualquer profissão sem ter passado por esse quesito de várias provas e testes e anos de estudo? Percebam que o processo é esse. Então, a proposta do Evangelho para nós é esse processo de acordamento. É olhar para o outro e dizer, o que eu tenho com isso? Tudo é meu irmão. Mas qual é o meu compromisso com ele? O Evangelho te ensina, Jesus te ensina. Fazei a outro o que gostaria que fizesse para você. Um estudo mais detido e mais profundo, vem Humberto Holden dizer aos estudiosos, um grande filósofo, foi padre, traduziu o Evangelho, aprendeu vários idiomas, tem livros interessantíssimos. Humberto Holden, sem M, não é Humberto, né? E ele nos tem um pensamento muito interessante. Aquele que pode deve. Como assim? Eu olho uma situação em que eu posso fazer algo. Eu posso, então já deve fazer. O compromisso é seu. E ele diz, aquele que pode deve. E aquele que pode deve e não faz, gera débito. E débito gera sofrimento. Então a gente pode destrinchar esse pensamento com muito entendimento para entender a diferença de ser morto ou estar vivo. Ou começar a acordar. Caso nosso que começamos a buscar algo. Não importa por quê. Mas chegamos aqui. Aqui na casa espírita, também, nessa casa de Jesus. Aqui na doutrina espírita. A doutrina que prega que sem trabalho, que a caridade é o exercício, né, da prática do amor, aplicado a nós, ao próximo, sem esse trabalho, não tem como a gente estar bem. Então a gente entende esse raciocínio como dizendo, um grande problema do mundo hoje, segundo a Organização Mundial de Saúde, vai ser a primeira doença do mundo em 4 anos. A depressão. E há muito tempo atrás, há mais de décadas, isso é balela, isso é... Hoje não. Doença sacramentada, consagrada, causas gravíssimas de suicídio, de todos os tipos de problema. E quem teve já essa doença, ouviu alguém que ama em casa, sabe da gravidade que nós estamos falando. E ela vem caminhando para ser a primeira doença do mundo, em todos os aspectos. E aí eu convido os senhores, porque a gente aprende isso na doutrina, procura, se vocês conhecem alguém que trabalha no bem, que trabalha ajudando o próximo, deprimido.
Não é possível. Ah, como assim? Porque o trabalho do bem, e é isso que Jesus vem nos alertar da importância dele, ele já nos faz ter uma percepção diferente. A gente já sai do foco do problema. Eu gosto de dizer isso porque eu conheci o Fábio, talvez vocês não saibam, e eu não vou constrangê-lo aqui, ou vou, Fábio, me perdoe, conheci o Fábio num presídio. Né, Fábio? Não foi? Não precisamos falar essa parte, Fábio. Nós nos conhecemos no presídio. Volta e meia eu brinco com um outro colega assim, o povo olha e fala, você cumpriu quanto tempo de pena? Eu falo, ainda estou cumprindo. Né? Porque quando a gente para e pensa assim, quando a gente se dispõe a servir, fica diferente. Várias vezes eu fui para esse trabalho no presídio, me sentindo uma pessoa péssima, tendo certeza que naquele dia eu não ia contribuir com nada. Sabendo assim, não tinha cheque para pagar, cheque sem fundo para isso, menino pequeno, mulher brava que você não podia sair. E eu vou. Fui. Quando você sai e fala, meu Deus, cheguei aqui me sentindo a pior pessoa e estou saindo tão bem, tão grato. Com problemas tão maiores, os meus são tão pequenos. E aquilo que eu estava desesperado já ficou pequeno. Sabe por quê, irmãos? Porque eu consegui olhar para o problema do outro e perceber a dimensão do meu. E outro exemplo aqui que eu já falei para algumas pessoas que sabem, mas que vale a pena para as que não sabem. Eu, alguns anos atrás, especialmente há 11 anos atrás, 11 anos e meio, porque a minha filha partiu no dia do meu aniversário, no dia 17 de julho de 2010. E perto do Natal desse ano, eu não estava nada legal. E teve um dia que eu chorei muito, fiquei uns 3 dias em casa, não queria falar com ninguém. Não queria que ninguém... O luto é um processo muito complicado. E o luto de filho, como eu vi do psiquiatra, é complicadíssimo, é inenarrável. E é intenso por muitos anos. E eu coordenava naquela época um trabalho na federação que já naquela época já lotava o salão no fim do domingo e era 600 pessoas. E era a folga do guarda naquele domingo, eu já estava assim desde quinta-feira, não queria sair de casa. Não queria conversar com ninguém, nem com o familiar, nem com a mulher. E pensava, e vou dividir isso com vocês. A minha dor está insuportável. Eu não tenho a menor estrutura para ouvir o problema dos outros. E às vezes você chega no centro e a pessoa te conta um problemão. Meu gato morreu. Mas era o único que eu tinha. Era meu filho. Ah, eu estou com um problema com meu pai. Eu estou separando. Eu estou isso, eu estou aquilo. Eu falei, eu não dou conta. Estou abrindo aqui o coração para vocês, porque a única diferença nossa é que eu estou aqui agora. Talvez muito mais endividados que os senhores. E eu, naquele dia, estava inconsolável. E olhava e falava, cara, que dor, que problema. Hoje eu me permito, esses dias eu não quero ouvir, eu não vou fazer entrevista fraterna, eu não quero abrir o centro, eu não quero ver ninguém. E era a folga do guarda, e eu liguei para todos os nossos colaboradores, coordenadores, ninguém pôde pegar a chave, ninguém pôde abrir. Então eu planejei assim, Fábio, eu vou chegar mais cedo, o primeiro que eu ver eu vou falar, tá aqui a chave, depois eu vou lá na sua casa pegar, nem precisa levar. E vou embora, eu não estou legal, e vou embora. E assim eu fiz. Corri lá, cheguei mais cedo, esperei o primeiro que chegou. Esse irmão Humberto, muito querido. Alberto, você está bem? Eu falei, não, hoje eu não estou, não. Vamos conversar? Eu falei, não, hoje eu não quero, não. O que você quer? Eu preciso ir embora, eu quero ficar quieto, sozinho, lá no meu quarto. Fui saindo, quando eu dobrando assim, Fábio. Ô, Alberto, eu vim mais cedo para falar com você. Trouxe aqui o seu João para você fazer uma rápida entrevista com ele, conversar. Eu falei, meu Deus do céu, e agora eu vou ser mal educado, o que eu vou fazer? Parei, olhei, medi, pensei tudo de novo, minha dor é a maior do mundo, o meu problema, não quero ouvir. Falei, ô irmão, você não repara não estou muito legal. Aí ele olhou para mim assim, o senhor importa a gente conversar aqui rapidinho? Ele ficou constrangido, não falou nada, aí a pessoa virou e falou assim, ô Alberto, seu João aqui, ó,
Eu gravo e tenho a fisionomia dele. 1,55 m, pequenininho, barba, olho fundo, me olhando assim, querendo entender, achando aquilo estranho. Ele não falou nada, e ele falou: ô Alberto, o seu João perdeu há 15 dias os 2 filhos e a esposa num acidente de carro. Eu queria que ele viesse falar com você. Esse constrangimento que eu vejo no olhar de tantos, onde eu tinha deixado, né? Minha filha tinha passado com o entendimento de alguém que já é espírita, já endividado, com tantas coisas boas que essa doutrina faz por nós. Me deparei ali com alguém que tinha algum desafio com a religião, que buscava algo, e que eu julgava que o meu problema é o maior do mundo. Eu tão constrangido que fiquei. Falei: seu João, como é que o senhor está aqui de pé há 15 dias? Ele deu um sorriso amarelo, não falou. Falei assim: eu não sei o que dizer para o senhor, mas eu posso te dar um abraço? E até hoje me emociona esse abraço, porque era a única coisa que eu podia dar para o seu João. Eu dizia de coração assim: sei o que o senhor está sentindo, mas não tenho nada para te dar. E foi um abraço que até hoje eu falo dele, é como se me enchesse de luz, de paz, de alegria. E a única coisa que o senhor João me disse foi: eu vim buscar esse abraço, muito obrigado, me sinto melhor. E aí eu entendi, porque que ninguém entendia, e eu entendi o recado da espiritualidade para mim. Porque eu ia acabar num processo ou de enlouquecimento ou de fazer uma besteira. E quando eu me dispus a olhar para o outro e a perceber que o meu problema não é o único, nem o maior, eu acordei. E entendi naquele dia que o jeito de abrandar a minha dor era ajudar a abrandar dos outros. E que o abraço de alguém que conhece essa dor é diferente de alguém que chega e fala: eu sei o que você está passando, eu entendo, eu posso imaginar. Não pode. Não tenhamos essa pretensão. É disso que Jesus nos ensina a estar vivos. Jesus, quando dá aquele recado importantíssimo ao apóstolo Paulo, ainda Saulo, quando entende a autoridade de Jesus e questiona: Senhor, que queres que eu faça? Ele diz com a autoridade do Divino Mestre: adentre a cidade. E se adentrar a cidade é estar vivo, é se misturar, é se imiscuir, é trabalhar, é se relacionar. Não é fugir para o mosteiro. Não é se privar de qualquer condição de viver, de sentir dores. Há poucos dias, há menos de 30, foi a passagem do meu pai. Muito surpreendente para mim. Porque ele tem uma disponibilidade física que eu não tinha. Subir em ar, fazer acontecer. E a gente vai entendendo esses fechamentos de ciclos terrenos. Porque não importa se é filho, se é mãe, se é pai, o que seja, se não amarmos, se não desenvolvermos esses afetos. Porque muitos desses que nós citamos, muitas vezes são inimigos aqui para reparar os problemas. São oportunidades que nós temos de reparar. Se nós não amamos e desenvolvemos isso para a espiritualidade, para virar família espiritual, foi só essa passagem.
Então, aqui, caminhando para o nosso encerramento, a gente começa a compreender quando Jesus nos ensina. Se alguém te constrange a dar 1000 passos com ele, dê outros 1000. Porque aqueles 1000 que ele entende que você deve, vai só quitar na cabeça daquele ser humano. Mas são nos outros 1000 que você vai conquistar o amigo. Que você vai desfazer a mágoa. Então, de todas as maneiras que nós avaliarmos, nós vamos entender que é servir. Nós vamos entender que é perceber. Muita gente, uma pessoa quer de nós um abraço, um tempo, uma atenção, um olhar sincero, um pedido de desculpas sincero. E a gente está aqui para isso, para nos desenvolvermos, para tornar esse mundo um mundo melhor. Então, fazendo aqui esse último trecho de leitura para caminhar para a nossa finalização, Emmanuel continua a dizer aqui nessa última frase: aprende a participar da luta coletiva, aconselha Emmanuel. Sai cada dia de ti mesmo e busca sentir a dor do vizinho, a necessidade do próximo, as angústias de teu irmão e ajuda quanto possas. Não te galvanizes na esfera do próprio eu. Desperta e vive por todos, para todos, porque ninguém respira tão somente para si. Cedamos algo de nós mesmos em favor dos outros, pelo muito que os outros fazem por nós. Recordemos, desse modo, o ensinamento do Cristo. Se encontrares algum cadáver, dá-lhe a bênção da sepultura, na relação das tuas obras de caridade. Mas, tratando-se da jornada espiritual, deixai aos mortos sempre o cuidado de enterrar os seus mortos. Não vai discutir religião com quem não queira. Não vai mudar a fé de ninguém. Não vai explicar o que o outro acha que é o partido A ou B, que é o candidato A ou B. Não vai se desentender. Tudo isso que a gente perde um tempo danado e não consegue obter um bom resultado é lidar com os mortos. Porque a vida é amor. Ser humano só muda por algo melhor. Ser humano só segue aquele que ama. E por amor nós somos capazes dos maiores sacrifícios, das maiores renúncias, das maiores abdicações. E é isso que se espera de nós. Humanidade, para chegar na angelitude, nós vamos ter que aprender muito sobre tudo isso. E é no exemplo das mães, daquelas mães com M maiúsculo, né? Da fraternidade que a gente começa a desenvolver, nesse processo de, por obrigação, perceber o direito do outro, a gente começa a desenvolver tudo isso. E, felizmente, a doutrina espírita é essa ferramenta poderosa que nos ensina que, olha, fora do trabalho, nós não nos iluminaremos. Fora da prática, nós não aprenderemos. Então, que a gente comece esse processo para ontem. E quero finalizar com um recado totalmente fora da lição, mas importantíssimo, para todos nós cristãos, encarnados e desencarnados. A partir do dia 30, nós temos uma missão importante, todos nós cristãos, de reharmonizar, de reunificar, de entender que não importa quem venha, nós precisamos oferecer os nossos melhores recursos espirituais. Nós precisamos ter coragem de fazer as nossas melhores preces. E, principalmente, nós precisamos respeitar os irmãos que pensam assim e, como cristãos, saber que esse compromisso de reharmonização é nosso. Livre-arbítrio é algo tão respeitado no plano espiritual que nós podemos optar por seguir esse plano bacana ou de implodir o mundo com uma terceira guerra mundial ou até ter uma guerra civil nesse país. Cada um de nós tem a sua responsabilidade, com tudo que fala, com a forma que age, com o que sente. E a espiritualidade espera isso de nós. Então que nós pensemos que qualquer
O grupo que perder vai se sentir derrotado e vai necessitar de todo esse apoio que nós necessitamos dar e transformar. Então, muito independente mesmo de qualquer opinião, que a doutrina não nos permite aqui, não é tribuna para isso. Mas é tribuna para a gente ser cristão em qualquer circunstância. E esse convite para vocês é muito sério, porque a espiritualidade prevê, né? Esse momento difícil que nós precisamos merecer passar bem. Mas é um trabalho de todos nós. Então, que também sejamos vivos, como os poucos estão sendo, e não mortos, como muitos acham, que eliminando as pessoas nós vamos eliminar os problemas. Não vamos. Muita paz, uma satisfação estar aqui mais essa noite, e com muita alegria vejo essa casa aqui tão iluminada de encarnados e desencarnados. Vamos nesse instante elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, rogando por cada um de nós, por nossos familiares, para que acalente os nossos corações, na certeza de que aqueles a quem amamos, eles vivem, na certeza de que o nosso Pai de infinita misericórdia está sempre ao nosso lado, nos amparando a cada momento, onde quer que nós estejamos, e que neste momento, Senhor, seja derramado em cada um as Tuas bênçãos, a cura do corpo, da mente e do espírito, e que ao retornarmos aos nossos lares, que estejamos sempre amparados pelo nosso Pai de misericórdia, e que todas as águas, Senhor Jesus, que esteja aqui ao lado de cada um desses nossos irmãos, que seja colocada a medicação necessária para cada um de nós, Pai. Que a Tua luz, que a Tua misericórdia se derrame sobre todos nós. E que os nossos irmãos, onde quer que estejam, possam receber todo este amparo de Deus, de Jesus, dos benfeitores que jamais nos abandonam, estão sempre ao nosso lado em todos os momentos. Que a nossa mente esteja sempre voltada para o bem, para o amor e para a paz. Que o nosso Pai de infinita misericórdia caminhe conosco todos os dias de nossas vidas. E que para isso, Senhor Jesus, os nossos corações e as nossas mentes estejam abertos para receber tudo que o nosso Pai tem para cada um de nós, independente das nossas ações, Ele jamais afasta de nós, e nós assim também, Senhor. Estejamos sempre nesta vibração de amor, com a divina misericórdia, todos os dias de nossas vidas, e que assim seja.